Josué, capítulo 4. Depois dos israelitas atravessarem o Jordão, o Eterno disse a Josué: Separe 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e diga a eles: Tirem do meio do Jordão, onde estão os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Vocês devem levá-las até o lugar em que irão acampar esta noite. Josué chamou os 12 homens que havia escolhido entre o povo de Israel, um de cada tribo, e os instruiu: Voltem até o meio do Jordão e fiquem diante da arca do Eterno, seu Deus. Cada um põe uma pedra nos ombros, uma pedra para cada tribo de Israel, para que vocês possam, no futuro, lembrar-se desta ocasião. Quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras, vocês responderão: A correnteza do Jordão parou diante da arca da aliança do Eterno, quando o povo atravessava o Jordão. Estas pedras são uma lembrança perpétua para Israel. Os representantes de Israel obedeceram à ordem de Josué. Retiraram 12 pedras do meio do Jordão, uma pedra para cada uma das 12 tribos, como o Eterno havia instruído Josué, e as levaram para o acampamento. Ali elas foram devidamente assentadas. Josué erigiu um monumento com as 12 pedras retiradas do meio do Jordão, do lugar em que haviam parado os sacerdotes que carregavam a arca da aliança. Elas continuam ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram no meio do Jordão, até que se cumprisse tudo o que Deus havia mandado Josué dizer ao povo, confirmando a instrução de Moisés a Josué. O povo todo atravessou o rio. Ninguém ficou para trás. Depois de todo o povo atravessar o Jordão, a arca da aliança e os sacerdotes também o atravessaram. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés atravessaram a frente do povo de Israel. Estavam preparados para lutar, obedecendo à ordem de Moisés. Ao todo, cerca de 40.000 soldados armados, treinados para a guerra, passaram diante do Eterno e rumaram para as campinas de Jericó. Naquele dia o Eterno honrou Josué à vista de todo Israel. Os israelitas respeitaram Josué enquanto viveu, assim como haviam respeitado Moisés. O Eterno disse a Josué: Mande os sacerdotes que estão carregando a arca do testemunho saírem do Jordão. Josué ordenou os sacerdotes: Saiam do Jordão. Eles obedeceram. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Eterno saíram do meio do Jordão, e assim que os pés deles pisaram a margem, as águas voltaram a correr no leito do rio, como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês. Eles acamparam em Gilgal, o círculo, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué construiu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então, ele disse ao povo de Israel: No futuro, quando os filhos perguntarem aos pais: O que estas pedras estão fazendo aqui? Respondam: Israel atravessou o Jordão em terra seca. De fato, o Eterno, seu Deus, secou para vocês as águas do Jordão, até que todos atravessassem, assim como fez com o Mar Vermelho, que secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Isso aconteceu para que todos os habitantes da terra reconhecessem que o Eterno tinha poder para resgatá-los e para que vocês o reverenciassem para sempre. Josué, capítulo 5. Os reis amorreus do lado oeste do Jordão e os reis cananeus do litoral, quando souberam que o Eterno havia secado as águas do rio Jordão diante do povo de Israel, até que todos atravessassem, ficaram muito assustados. Bastava pensar no povo de Israel para que perdessem a coragem. Na ocasião, o Eterno disse a Josué: Mande fazer algumas facas de pedra e circunde outra vez o povo de Israel. Depois de prontas as facas, Josué circuncidou o povo na colina dos prepúcios. O motivo de Josué ter circuncidado o povo de Israel foi este:
Todos os homens que saíram do Egito, os soldados, morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito, naturalmente haviam sido circuncidados. Mas os que nasceram durante a jornada pelo deserto, após a saída do Egito, não eram circuncidados ainda. Na verdade, o povo de Israel peregrinou pelo deserto 40 anos até que morresse toda a antiga geração. Os homens que tinham idade para servir ao exército ao sair do Egito e desobedeceram ao chamado do Eterno. O Eterno havia jurado que eles não veriam a terra que o Eterno prometera solenemente aos ancestrais dar aos seus descendentes, terra em que manam leite e mel. Mas seus filhos os substituíram, e foram estes que Josué circuncidou. Nenhum deles havia sido circuncidado durante a viagem. Depois de terminar a circuncisão de todos os israelitas, o povo permaneceu acampado até que todos se recuperassem. O Eterno disse a Josué: Hoje removi a humilhação que vocês passaram no Egito. Por isso, o lugar foi chamado Gilgal, seu nome até hoje. O povo de Israel continuou acampado em Gilgal. Eles celebraram a Páscoa na noite do dia 14 daquele mês, nas campinas de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a comer o fruto daquela terra, pão sem fermento e grãos torrados. Depois disso, não tiveram mais necessidade do maná. O pão do céu cessou. Assim que começaram a comer alimento produzido na terra, não houve mais maná para o povo de Israel. Naquele ano, eles comeram das colheitas de Canaã. Um dia, quando Josué ainda estava acampado perto de Jericó, ele olhou para cima e viu à sua frente um homem de pé que segurava uma espada. Josué aproximou-se dele e perguntou: De que lado você está? Do nosso ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: De nenhum dos dois. Sou o comandante do exército do Eterno. Acabo de chegar. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Depois perguntou: O que o meu senhor deseja que o seu servo faça? O comandante do exército do Eterno ordenou: Tire as sandálias. O lugar que você está pisando é santo. Josué obedeceu. Josué, capítulo 6. Jericó estava fechada como um barril por causa do povo de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. O Eterno disse a Josué: Preste atenção. Já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e sua guarda de elite. Agora faça isto. Marche em volta da cidade, com todos os seus soldados. Deem uma volta ao redor dela. Repitam isso 6 dias seguidos. Escolha as 7 sacerdotes para carregarem 7 trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força. Em seguida, faça soar um toque longo da trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar o mais alto que puder. As muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade. Todos devem correr para lá. Josué chamou os sacerdotes e ordenou: Tomem a arca da aliança. 7 sacerdotes deverão levar 7 trombetas de chifre de carneiro e ir à frente, conduzindo a arca do Eterno. Em seguida, ele disse ao povo: Levantem-se! Marchem ao redor da cidade! Ponham a guarda armada marchando à frente da arca do Eterno! Todos se mobilizaram. Josué deu as ordens e o povo marchou. 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro iam adiante do Eterno. Eles tocavam as trombetas, conduzindo a arca da aliança. A guarda armada marchava à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Os da retaguarda iam atrás da arca. As trombetas tocaram durante toda a marcha. Josué havia ordenado ao povo:
Não gritem. Na verdade, vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar até que eu diga gritem. Então, podem gritar à vontade. Ele mandou a Arca do Eterno rodear a cidade. Ela deu uma volta, retornou para o acampamento e ficou ali durante a noite. Na manhã seguinte, Josué levantou bem cedo e os sacerdotes carregaram a Arca do Eterno. Os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro marchavam à frente da arca, tocando a trombeta enquanto marchavam, tendo a guarda armada marchando adiante e atrás deles. Eles marchavam e tocavam as trombetas. No segundo dia, eles rodearam a cidade outra vez e retornaram para o acampamento. Repetiram isso 6 dias seguidos. No 7º dia, todos se levantaram bem cedo e começaram a marchar ao redor da cidade como nos outros dias. Mas dessa vez, deram 7 voltas. Sim, naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué fez sinal para o povo. Gritem! O Eterno entregou a cidade a vocês! A cidade, com tudo o que existe nela, está sob santa condenação e será dedicada ao Eterno. A exceção será a prostituta Raabe. A vida dela deve ser poupada, dela e de todos os que estiverem na casa dela, porque ela escondeu os espiões que enviamos. Quanto a vocês, fiquem longe das coisas condenadas. Não cobicem nada que esteja na cidade, nem tomem qualquer coisa condenada. Pois se houver objetos condenados no acampamento de Israel, todos serão prejudicados. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno e devem ser guardados no tesouro dele. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o toque das trombetas, todos deram um grito que pareceu um trovão, e as muralhas vieram abaixo. O povo correu para dentro da cidade e tomou posse dela. Eles submeteram tudo que havia na cidade à santa condenação, matando homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué deu ordem aos 2 homens que haviam espionado a cidade. Entrem na casa da prostituta e salvem a mulher e todos os seus parentes, como vocês prometeram a ela. Então os jovens espiões entraram e trouxeram Raabe e seu pai, sua mãe e seus irmãos. Enfim, todos os seus parentes. Eles retiraram a família e providenciaram um lugar para ela fora do acampamento. Mas a cidade foi queimada com tudo que havia nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e os utensílios de ferro, que foram levados para o tesouro do santuário do Eterno. Josué poupou a vida de Raabe, da família de seu pai e de todos os seus parentes. Ela continua viva e passa bem em Israel, porque escondeu os espiões que Josué enviou para espionar Jericó. Naquele momento, Josué fez um juramento solene. Maldito perante o Eterno, seja todo aquele que planejar reconstruir a cidade de Jericó. Ele pagará as fundações com a vida do seu primogênito e pagará os portões com a vida do seu filho mais novo. O Eterno estava com Josué, e sua fama se espalhou por toda a terra.